Salve, salve, malungas e malungos! Sejam todas e todos bem-vindos. Esse é o Papo de Malungo, podcast quilombola, feito para discutir identidade, pertencimento, ancestralidade e as pautas de lutas do povo quilombola. Estou aqui hoje num momento muito especial com a diretoria da Associação das Comunidades Quilombolas, Vila Santa Efigênia, Embaúbas, Crasto, Engenho Queimado, aqui no município de Mariana. Vou passar aqui para elas se apresentarem e depois a gente começa o nosso bate-papo. Meu nome é Tatiele, estou enquanto presidente da Associação Quilombola Vila Santa Efigênia e adjacências. Sou mulher preta, de cabelo cacheado e estou de blusa preta com listas brancas. Meu nome é Daiane, eu sou também uma das lideranças quilombolas da Vila Santa Efigênia. Eh, Sou uma mulher preta, os cabelos cacheados, na altura do ombro. Estou com uma camiseta branca de listras bege. Eu me chamo Neuza, sou também da comunidade, né? Sou vice-presidente da associação Vila Santa Efigênia e adjacências e estou de blusa preta. Sou preta. Sou preta também do cabelo seco mesmo. Sou Michele de Uhum. Fátima, pertenço ao Quilombo Vila Santa Efigênia, liderança quilombola, sou tesoureira da associação, estou com a blusa preta, sou uma mulher preta de cabelo crespo. Bom demais, pessoal. Vocês conseguiram perceber o quanto que esse episódio vai ser potente, matrilinear, principalmente. Hoje a gente vai discutir a importância do processo do território, do processo de proteção, de construção, de defesa do território e as políticas que existem para garantia e manutenção desse território, que é algo essencial, vital para as comunidades quilombolas. Então, para a gente já iniciar esse bate-papo, eu gostaria de ouvir aqui de todas as presentes um pouco de qual que é a visão que cada uma delas tem sobre a importância de estar neste espaço, de estar nessas comunidades, desses territórios. O território, assim, ele acaba sendo a nossa casa, sabe? Especialmente quando você, não está todos os dias dentro do território. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente sai de dentro do território para estudar, para trabalhar, e a gente retorna para o território exatamente por se sentir em casa. E mais do que isso, né, porque o território ele traz para gente uma paz, uma sensação de pertencimento, sabe. A gente vê um processo muito grande de que, você necessita construir outras redes e outras possibilidades de sobreviver fora de dentro do território. Então, retornar no território sempre que você pode, faz com que você aqueça o coração para voltar para fora de novo. Ah, então, eu acho que o território, ele é muito importante porque tem a ver a questão da vida, né? Ele me remete a isso, a todas as tradições, me traz memórias lá da minha infância, da época das férias, que juntava todos os netos na casa dos meus avós, que a gente vinha para cá quebrar o pau. Enfim, tantas outras coisas. E mais, né, quando, minha família, eles contam várias histórias, várias coisas que ocorreram aqui dentro desse território. Então, o território, ele traz, muito simbolismo. E aí, de toda essa história, quando eu estou aqui nesse lugar, eu me sinto viva, eu me sinto em paz, Traz tira dessa correria do mundo de hoje em dia, né, que tá essa loucura toda. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu preciso relaxar, quando eu preciso respirar, quando eu preciso me conectar comigo, eu venho pra cá, eu falo: "Vó, tô chegando". E esse é o lugar, assim. Acho que, a partir dessas reflexões, a gente consegue compreender que para populações tradicionais, e no nosso caso, especificamente para as comunidades quilombolas, o território, ele é uma parte do nosso corpo. Então é por isso que a gente tem esse conceito de território e não de terra, principalmente porque para nós é essencial para conseguir manter as nossas tradições, o nosso modo de vida, a nossa forma de produzir alimento e principalmente para a nossa existência, o espaço que a gente vive, e esse espaço está ligado com a forma como nós construímos a nossa identidade, que é essa área rural. Então, eu vou passar para a dona Neuza para ela explicar um pouco como é que é importante Vila Santa Efigênia e todas as outras comunidades para ela. Bom, para mim, né, e eu acho também para todos, né, que moram aqui,
é muito importante, porque aqui é um lugar tranquilo, né? É um lugar que aonde a gente planta, né? Colhe, né? E também é lugar de divertimento, né? Onde nós tem as nossas festas, aonde que a gente vai. Eu mesmo, se eu vou para algum lugar fora daqui, eu vou, mas eu quero voltar rápido, né? E por causa que aqui é o meu lugar, né? É um lugar onde eu fui nascida, um lugar que tudo, né, que eu vivi está aqui, né? Então, é um lugar muito tranquilo, né? É o nosso. Ai, todo mundo. E é muito engraçado isso que, por exemplo, todas as minhas memórias de infância, e até Assim, mesmo hoje, se me perguntar assim, qual é a sua melhor memória de infância? A minha melhor memória de infância é dentro do território. Assim, sabe, eu posso sair daqui, viver outras coisas, como eu vivi a universidade, vivi trabalho, mas todas as vezes que eu quero falar sobre felicidade, eu volto pro território. Porque é aqui que eu construí todas as minhas memórias boas e ruins também, que foram importantes no meu processo de crescimento, sabe? Mas o território ele tem essa possibilidade de te fazer lembrar quem você é o tempo inteiro. é isso que eu acho, né? Por causa que às vezes a gente sai, né? Mas você está sabendo que você tem o seu lugar para você voltar, né? Para você estar ali, né? Com as pessoas, né? Do lugar, né? Os parentes. É um lugar que você sente bem, porque é um lugar que é onde você cresceu, né? Igual aqui mesmo, neste lugar aqui. Quantas vezes, né, a gente saía de lá à noite para vir para cá, né, para vir brincar aqui. Então é um gente, oh meu Deus. É muito Tô engraçado falar ansiosa, sobre tô território, né? Porque assim, traz tantas sensações pra gente que algumas a gente não consegue nem explicar do porquê, por exemplo, que eu fico tão desesperada ao falar sobre território. Do porquê, por exemplo, se eu estiver na cidade, as pessoas me perguntarem, e como é que seu território tá? E eu falo, ai meu Deus do céu, querem saber sobre o meu território. E do porquê também que a gente protege tanto o nosso território, né? Exatamente pela quantidade de sensações, das emoções que falar sobre o território traz pra gente. E acho que tem uma coisa que muitas vezes, quando você sai, e às vezes você fala, as pessoas não entendem. E isso, inclusive, aconteceu comigo na última experiência, que eu estava fora e eu só queria voltar. E aí eu falava, as pessoas falavam, nossa, mas você tá aqui e tal. Mas não é a mesma coisa. Estar aqui, sentir em casa, sentir esse aconchego, de pertencer, falar, esse lugar é meu, eu sou desse lugar. É isso aí. Então, essa que é, na minha visão, a importância é aí. Eu me sinto em casa. Eu tô no meu território, eu tô em casa, eu tô segura, eu conheço todo mundo, eu posso andar à noite nas estradas sem luz, que eu tô tranquila, eu sei, se eu encontrar com uma pessoa no escuro, eu sei quem é. Então, assim, é importante para mim por isso, por me trazer essa segurança, por eu ter crescido, né, no território, por ter tantas memórias, meus avós, meus primos, toda a infância, né, as histórias que as minhas tias contam, né, eu falo tias porque eu só tenho mulheres na família, na maioria. Então, assim, todas as brincadeiras de infância, primo, tudo é no território. Por mais que a gente saia, quando a gente tá lá, a gente quer voltar, porque é o lugar que a gente se sente mais seguro. Não, tem outro trem também. Porque, por exemplo, a gente acabou, né, fazendo várias viagens por causa do nosso processo de luta, né? E a gente ainda continua fazendo algumas viagens, mas todas as vezes a gente quer chegar da viagem e vir pra cá pra comer. Porque assim, a gente sai e por mais que os outros espaços tenham uma comida muito boa, a gente tem a necessidade de estar dentro do território comendo a nossa comida plantada do nosso jeito, feito pelas nossas, sabe? Que é uma questão muito importante pra gente, de como também fazer a plantação, a colheita e você ver aquilo ali na mesa é extremamente importante, sabe? Você fala, isso aqui veio do meu território, sabe? Essa planta aqui, por exemplo, a gente cultiva dentro do nosso território. Então, o território ele está sempre associado a várias questões. A gente não fala só do espaço físico, sabe, da terra. A gente fala sobre tudo aquilo que ele representa, sobre as nossas tradições, sobre até coisas subjetivas que a gente não consegue nem, por exemplo, dizer como. Que é, por exemplo,
qualquer pessoa que escuta a gente falar, por exemplo, eu quero voltar para dentro do território para Daiane cozinhar para mim. A pessoa fala, mas não pode ser outra pessoa. Não, tem que ser a Daiane, porque ela vai fazer essa comida dentro do nosso território. E com certeza ela vai pegar, por exemplo, uma couve da horta dela, vai ser uma galinha caipira que ela plantou, que ela criou. Então, assim, a gente sabe de todo o processo. E por ser dentro do território, traz pra gente toda essa segurança de andar à noite sozinha, de passar na rua, pegar alguma coisa e só gritar pro vizinho, ô fulano, peguei isso aqui. E comer tranquilamente, que a gente sabe de onde que tá vindo, né? E eu acho que dentro disso também, que a Tatiele fala sobre a questão, né, da plantação e tudo, isso inclusive traz um ensinamento sobre a questão do significado na luta mesmo do território, que é a questão da existência e da resistência. Porque a gente aprende muito com isso. Então, dentro desse espaço, você aprende princípios, você aprende valores, e você, inclusive, aprende a estar na luta e a defender o seu povo e esse lugar que é tão significativo para a gente. É, de fato. Quando a gente fala, por exemplo, de significado, uma das coisas que eu mais me pega, assim, é pensar que foi aqui que tudo começou, sabe? Foi pra cá que os nossos antepassados vieram, foi pra cá, que eles fugiram de tudo que eles viviam e foi aqui que nós crescemos e que nós passamos a existir. Então, assim, cuidar desse espaço e sempre voltar para esse espaço é uma forma da gente reafirmar a nossa existência, né? E mais do que isso, da gente valorizar tudo aquilo que as pessoas que nos antecederam fizeram, sabe? Hoje a gente está dentro do nosso espaço, do nosso território, resguardado da nossa maneira. Mas sempre buscando formas de proteger isso aqui, para que os nossos, né, que estão por vir, outros que já existam novinhos, que eles tenham essa mesma possibilidade, essa mesma tranquilidade e essa mesma certeza da sua existência a partir de um espaço que é físico, mas que também é subjetivo, porque ele vai construindo em você sensações que a gente vai guardando para o resto da vida. Ele vai construindo memórias, ele vai fazendo com que você se sinta pertencente a um grupo. E que grupo que é esse? É o ser quilombola, sabe? Eu acho que essa sensação de pertencimento, é óbvio que estando em outros espaços ela é possível, mas quando você está dentro do seu território, convivendo com os seus, você sente isso de uma maneira muito mais aflorada do que quando está lá fora. E aqui, não estou dizendo, por exemplo, você está num quilombo urbano, você não sente a mesma coisa. Não é isso. É de você ter o seu território, aquilo que você chama de seu, que foi construído junto com a sua comunidade e que faz parte de um todo, seja um quilombo urbano ou seja um quilombo rural. Porque o território, pelo menos para mim, ele não está associado só, porque talvez a gente pense que o território é só a zona rural. E não necessariamente, sabe? A gente tem a possibilidade de construir um território a partir do meio urbano. Mas aí, cada quilombo, né, que se entende e que faz ali as suas ligações, as suas redes e as suas amarrações para se sentir em casa dentro do seu território. Uai, bom demais. Acho que todas essas falas representam para a gente o quanto que é potência esses territórios. E tem duas coisas que eu acho que é importante que eu gostaria que vocês comentassem. Uma é o fato de que muitas das vezes as pessoas são arrancadas do território, são filhos que são arrancados do território por necessidade. Então, nós temos muitas pessoas das comunidades que vão para outros estados, ou mesmo que saem de uma área rural e vão para uma área urbana para ter acesso à política pública, equipamentos públicos que não conseguem acessar no território. E não é porque o território não provê, é porque é dever do Estado e às vezes o Estado não cumpre esse papel. Então, para entender o seguinte, porque tem muitas comunidades que têm essa dificuldade de compreender que ser quilombola não é apenas estar no território. Ser quilombola é ser daquele território. E quem é sempre volta. A gente tem várias comunidades, por exemplo, que têm quilombolas que estão em outro estado, que têm muita dificuldade para voltar, mas uma vez no ano eles voltam. Eles voltam porque eles querem estar entre os seus, festejar e tal. Então, eu queria entender de vocês, como é que é esse processo dos quilombolas daqui que estão fora e como é que vocês lidam com isso, né? Porque é uma grande dificuldade a gente conseguir mapear nosso povo e ter assim, esse lastro de dizer, olha, nosso povo está em tal lugar, tal lugar e tal lugar, né? Então, como é que é isso aqui dentro da comunidade? Até porque, isso é importante destacar também, há um processo de autorreconhecimento do quilombo. Então, tem muita gente que saiu e não participou desse processo. E em algum momento descobre, aquela comunidade onde eu vim, agora é um quilombo, foi certificada. E aí isso mexe com ela, porque mexe com a identidade, mexe com as memórias que ela tem. E aí ela
Alguns, inclusive, voltam, abrem mão de tudo que está lá e retornam. Outros acabam permanecendo lá porque também criaram ali família e tal. Como é que é isso para vocês? Então, eu não me sinto menos quilombola por exemplo, estar na cidade trabalhando e estudando. Eu acho que o que me faz ser quilombola é para além do sangue, sabe? São todas as raízes que eu tenho fincadas aqui na comunidade, independente se eu estou aqui ou não, sabe? E esse é um processo que, na maioria das vezes, ele é bem doloroso, porque você sair da sua comunidade por falta de estrutura, que deveria ser provida pelo Estado e não é, ele te tira um pouco da sua sensação de pertencimento. E aí é um trabalho muito grande para você entender que não estou dentro do território, mas ainda assim continuo ser quilombola. Por exemplo, a gente teve dificuldade na questão da vacina. Eu acho que talvez outros territórios também tiveram essa problemática. Porque inicialmente eles queriam vacinar só quem estava dentro do território. E aí, quem está na cidade, por exemplo, trabalhando e volta para os territórios aos finais de semana? Que isso acontece muito, né? Porque assim, aqui dentro do território a gente vive de plantar, de colher, etc, etc. Mas não necessariamente você consegue prover tudo para você e para os seus a partir só do plantio, né? Porque a gente também precisa de investimento para que a gente consiga produzir em grande escala, vender nossa mercadoria, etc, etc. Então, se você vai para a cidade para você trabalhar durante a semana e aos finais de semana, você tem essa dificuldade. Porque no período da vacina, por exemplo, a gente teve que vacinar primeiro quem estava dentro do território e depois marcar uma vacinação para quem estava fora do território. Então, isso cria muitos conflitos, né? Tanto internos quanto das pessoas também. Porque as pessoas olham e falam assim: ah, você está na cidade, então você não é quilombola. Por que eu não sou quilombola? Só porque eu estou na cidade trabalhando? Porque eu estou na cidade por uma necessidade? Porque se eu tivesse estrutura dentro do meu território, talvez eu não estaria. E uma coisa é você sair por opção. Não tem problema nenhum. Outra coisa é você ser obrigado a sair do seu território. Eu acho que na maioria das vezes nós somos obrigados a estar em outros locais que a gente não gostaria de estar exatamente porque falta estrutura dentro do nosso território. Então eu acho que isso é extremamente complicado e é uma coisa que as nossas comunidades vêm tentando mudar, sabe? Trabalho de formiguinha, mas a gente vem tentando buscar investimento para dentro das comunidades, a gente vem tentando fazer melhorias dentro das nossas comunidades para que os nossos jovens eles possam se sair, mas caso queiram voltar, eles tenham condição de sobreviver e sim, de viver dentro do território, porque a gente sempre sobrevive, né? A gente precisa viver dentro do território. Então, assim, são articulações que a gente tem feito, são trabalhos que a gente tem feito, e especialmente de mandar a galera para a universidade para que o nosso conhecimento ele não fique só sendo absorvido por quem está lá fora, mas para que ele seja compartilhado com quem está lá dentro e que os nossos consigam também aprender um tiquinho lá dentro da universidade e trazer para dentro. Porque eu acho que esse processo de troca, né, ele possibilita a gente pensar no novo e, a partir disso, a gente pensar em novas estruturas, em novas formas da gente fazer com que o nosso território não tenha necessidade de ser desconfigurado ou de ser esvaziado, para que a gente possa retornar para ele num outro período. Então, eu acho que essa questão do território, ela envolve uma questão individual, sabe? De pertencimento mesmo. Porque muitos saem, mas o fato, como a Tatiele já disse, né? O fato de estar lá fora não quer dizer que eu deixo de ser quilombola. Mas estar lá fora, eu continuo mantendo a minha identidade, o meu pertencimento, de falar, olha, eu for para qualquer lugar do mundo, mas eu sei de onde eu sou, eu sei qual que é a minha base, sabe? E mais do que isso, né? Que eu acho que é um trabalho que nós fazemos aqui, é de prezar por aqueles que, mesmo estando fora, eles se reconhecem como quilombolas e eles mantêm essa cultura, essa identidade, essa ancestralidade viva. Porque eu acho que esse que é o ponto, até para a gente perpetuar essa questão do território, da nossa cultura, da nossa identidade. Então, eu acho que tem muito a ver com a questão. Eu moro fora, eu estou fora, mas eu sei que eu pertenço aqui e eu estou sempre aqui fazendo, dando continuidade a toda essa história ancestral. É, né, porque assim, o pertencer, né, ele vai além de estar. Eu falo porque nas vezes que eu precisei sair, por mais que eu estivesse fora do território, eu estava aqui. E aí ainda tenho, a exemplo, uma tia minha que mora em outro estado, mas ela não deixa de estar presente, ela sempre está perguntando, querendo saber, sempre que é férias, Natal, ela faz o esforço de estar vindo, né, eu falo esforço por causa da questão financeira mesmo, e, né, aí, vem essa questão de para você ser quilombola, você não precisa estar todo dia ali.
você tem que ter esse elo ancestral mesmo, né, de se reafirmar a partir das suas atitudes, das suas vivências, né, das experiências que você passa. Porque às vezes muitos, né, às vezes, né, vende sua terra e depois quer voltar, né, porque eles aí que eles vão saber que vendeu, né, e agora eles não têm mais, aquele pedaço para eles, né, para eles construir. Aí eles vêm, né, e reclama que: "Ah, eu não queria ter saído daqui", né. Eu podia estar aqui até hoje, mas tive que vender por causa que, né, outra hora, eu tenho que pagar aluguel porque eu tenho que trabalhar. E fica muito, né, desconfortável, né, para a gente que é igual eu mesmo, comprei a terra de uma pessoa que foi embora, né, por causa para fazer casamento de uma filha, eu comprei o terreno e hoje eles reclamam, né, que já não tem mais esse pedaço para eles ficarem. Mas é muito importante, você vê que, esses que moram fora, sempre vem final de ano, né, Natal, né, às vezes tem um casamento, aí vem para festa, né, quando morre uma pessoa, né, eles têm esse vínculo, né, de estar voltando, mas assim, igual final de semana, eles querem vir todos os finais de semana, mas não tem como, né, porque eles falam assim: "Ah, gente, eu queria estar, mas eu não posso porque, né, eu tô longe", né, mas quando às vezes tem alguma coisa mais importante, eles vêm, né. É por isso que a gente bate o tempo todo na mesma tecla de a gente precisa, ter mais investimento dentro das comunidades, ter mais estrutura dentro das comunidades, porque essa questão de você ser obrigada a sair, ela dói muito e ela separa inclusive famílias, sabe. Por exemplo, um pai que tem que ir para fora para trabalhar, ele fica longe da sua esposa e dos seus filhos. Uma mãe, por exemplo, que tem que ir para a cidade todos os dias para trabalhar, ela fica longe dos seus filhos. Isso ser uma escolha sua, ok, mas isso ser uma obrigação por falta de estrutura, isso é extremamente problemático, né. E a gente precisa começar a falar sobre isso para que os quilombos, eles tenham mais investimento, para que as políticas públicas cheguem de fato dentro dos territórios, para a gente não ter que ficar nesse desespero que na maioria das vezes a gente fica de eu preciso prover, eu só tenho da terra. E a gente sabe que assim, as coisas vão atualizando, a gente precisa mais do que só alimentação, sabe? Se eu quero estudar, eu tenho que mandar o meu filho para a cidade, porque dentro do território a gente não tem uma educação de qualidade. Se eu quero um atendimento, o máximo que a gente tem é um postinho de saúde e que não necessariamente vai atender todas as nossas demandas. E que na maioria das vezes elas são muitas. Sabe? A gente tem, por exemplo, uma quantidade enorme de idosos dentro das comunidades. Se eles precisam de especialista, a gente tem que mandar para fora da cidade também. Então é sempre a gente tendo que buscar lá fora coisas que a gente poderia ter aqui dentro através de políticas públicas, sabe? Então isso é o que a gente precisa começar a dialogar para que, de fato, todo mundo compreenda que eu não tenho que ir para fora, eu tenho que brigar para que o meu território tenha tudo isso, para que eu tenha qualidade dentro do meu território. Eu fazendo um link com o que a Neuza disse, né, eu acho que tem uma coisa que traz várias memórias para mim, assim, são as festas, né, as festas tradicionais. Existem várias pessoas que estão fora do território, mas que sempre nesses momentos essas pessoas estão aqui. E isso é reforçar e perpetuar a nossa história, a nossa identidade. Porque, inclusive, essas pessoas vêm e trazem os filhos. Então, elas já ensinam para os filhos que aquele momento, aquela festa, ela é importante para a nossa história. Que ao Natal, o final do ano, vamos juntar a família toda. Inclusive, temos exemplos de época de eleição. Que muita gente, né, na época vai para Furquim para poder votar e fala: "Ai, fulano vai vir de São Paulo, de BH, parente de não sei quem", que é a época que fica o quilombo, eles ficam muito cheio, porque várias pessoas, mesmo estando morando fora, elas mantêm elas votam aqui na região, né, e também por saber da importância desse voto para as comunidades. Então isso também tem a ver com a questão do território. Porque e também tem um outro olhar, né, que o território ele vai partir também de comunidade para comunidade. Na nossa comunidade, a gente não só abarca as pessoas que estão dentro do território, mas também as pessoas que estão fora. Mas há comunidades que elas só consideram aquelas que estão dentro. Então, é uma questão muito de comunidade para comunidade. Não tem o que é certo, o que é errado. É de acordo com o contexto da comunidade, né? E eu trago até uma observação para isso, porque, a gente já entrou várias vezes nessa discussão, né, sabe, de: "Ah, vai ser só quem está dentro do território, só quem vai estar fora".
E existem pessoas e pessoas, né? Que é, por exemplo, que infelizmente, dói falar, mas a gente tem alguns quilombolas por conveniência. Então, assim, quando vai chegar uma melhoria dentro do território, eu sou daquele território, eu sou quilombola. Quando a gente não tem uma melhoria, a gente precisa de uma luta construída por várias mãos, aí essa pessoa já não é. Então, eu acho que é exatamente por isso que algumas comunidades, por exemplo, decidem fazer só para quem está dentro do território, porque assim eu vou resguardar aqueles que estão ali. Porque a partir do momento que eu tenho poucos construindo uma luta e muitos usufruindo dessas, esses poucos que estão construindo vão ficar desmotivados. E aí eu não acho que é muito justo, sabe? Não sei se a gente pode até falar de justiça aqui, mas enfim, você ter 5 construindo e 20 usufruindo, vai pesar muito para esses 5. Então, talvez esse recorte também, né? Porque eu aqui, tipo assim, como os territórios quilombolas eles são muito diversos, então cada um vive a sua realidade. Hoje, assim, quem decide só ficar ali no seu recorte, de ir lá dentro, tá tudo certo. Se você quer fazer de maneira mais ampla, e esse amplo também eu trago assim uma ressalva de que, para mim, o amplo deve ser para aqueles que de fato estão fora do território pela sua necessidade, mas que em momento algum perde o seu vínculo ou deixa de viver a sua história, a sua tradição. Porque também não dá para eu virar para uma pessoa que saiu do território há 30 anos e hoje falar, vem, você é quilombola, a pessoa nem se reconhece enquanto quilombola. Então não dá para trazer ela para discussões, não dá para certos assuntos da comunidade ela, por exemplo, tomar partido, porque ela não sabe da nossa realidade aqui. Mas aqueles, por exemplo, estão na cidade trabalhando, teve que ir protestado por alguma questão, mas sempre estão mantendo os vínculos, isso é fundamental. Até para que a gente consiga também resguardar os nossos. Porque, historicamente, as pessoas falam, ou você está dentro do seu território, ou você não é quilombola. E o que a gente está trazendo aqui é uma nova perspectiva de não. Sabe, para nós aqui, a sua sensação, o seu pertencimento, sua autodefinição enquanto quilombola é o que vale para a gente. Mas mais do que isso, como você tem contribuído com esse coletivo? Você está contribuindo com ele? Você se autodeclara enquanto quilombola? Então, ok. A gente entende, né, que você faz parte do nosso coletivo. Agora, se você é uma pessoa que é quilombola por conveniência, assim, não tem nem como. Porque você não se reconhece. Porque o quilombola que se reconhece enquanto quilombola, ele entende a importância da luta, ele entende mais do que isso, que a luta quilombola é uma luta coletiva e não individual. É. Acho que isso toca em dois pontos que são muito importantes destacar, que você colocou, que Nilza colocou e que a Daiane também trouxe. Identidade é coletiva. Eu sou um indivíduo que faz parte de um grupo. Então, a minha identidade é construída a partir desse grupo. Eu posso ir para longe, mas quando eu tenho essa identidade fortalecida, enraizada, ela nunca sai de mim. E é por isso que às vezes as pessoas vão para muito distante, mas elas sempre continuam sonhando com voltar para minha terra, com meu lugar, né, de herança, com meu lugar ancestral. Então, tem essa perspectiva da identidade e acho que isso é importante também para as pessoas que vão estar ouvindo e vendo essa gravação para entenderem que o que a Michelle traz de cada comunidade tem um contexto de construção social, de como a gente forma o nosso processo identitário, a nossa identidade. E que algumas vão entender que o processo de luta, de permanência no território, é essencial para o processo de identidade. E outros que esse processo ele é amplo porque eles entendem que pessoas saíram e essas pessoas saíram não por vontade própria, mas por uma violência, mas sempre retornam de alguma forma, né? E cada comunidade vai ter que fazer essa análise, que é muito delicada, que é muito difícil, mas que também é necessário nos processos de acesso à política pública. E aí, pensando nisso, nessa discussão toda de processo de decisão, de como construir e o processo também de formação, né, da identidade, a minha segunda pergunta é no sentido de, já que o território é tão importante, qual que é a luta que vocês têm feito aqui para garantir a proteção do território? Ih, eu não tô aqui. Meu Deus do céu. Eu acho que o que mais a gente tem enfrentado aqui é de conscientizar as pessoas que território quilombola não se vende. A gente começa partindo daí, sabe? E principalmente porque o território quilombola, gente, ele é maravilhoso. Tudo que a gente planta dá, sabe? Sim! Então, assim, é um lugar calmo, é um lugar tranquilo. Então, todo mundo quer estar aqui dentro. Porém, não tem condição de eu ficar trazendo pessoas externas para dentro de um território que ele já foi feito por aqueles que moram ali. Então, a gente tem as nossas culturas, nossas tradições. Por exemplo, aqui no nosso território, a gente começou a ter algumas pessoas externas. E uma das primeiras coisas que a gente sentiu foi
muros dentro da comunidade. A gente nunca teve muro dentro da comunidade, sabe? E ver esse muro é desesperador, porque a pessoa tá chegando pra dentro do meu território e é como se ela estivesse dizendo que ela tem medo da gente. Então, como é que você tá vindo pra dentro do meu território? Então, assim, você vai descaracterizando o território. A gente bota uma cerca, tá tudo certo. Então, eu risco no chão, eu falo, isso aqui, esse pedaço aqui é meu, tá? E todo mundo respeita, porque a gente já tem isso entre nós. Então, fazer esse processo de conscientização de que território quilombola não se vende é uma tarefa de formiguinha. Porque a gente sabe que o pessoal precisa de dinheiro. E aí, como é que eu vou proibir as pessoas de venderem o seu território? Então, proibir não é a solução, até porque a gente, né, enquanto instituição ou enquanto pessoa, a gente não tem esse direito sobre o decidir do outro, mas de conscientizar que território quilombola a gente repassa para os seus. A família vai repassando de um para o outro, até para a gente evitar problemas dentro do território. Porque eu, por exemplo, se eu tiver um problema com a Neuza, eu vou chegar na Neuza e falar, Neuza, olha, sua cerca entrou dentro do meu território. A Neuza vai redar a cerca dela. Se, por exemplo, é uma pessoa externa e eu falar com ela, sua cerca entrou dentro do meu território, ela resolve me dar um tiro. E aí eu faço o quê? Entendeu? Então, para a gente evitar conflitos, a gente precisa proteger o nosso território e ir repassando um para o outro, sem que haja muito desgaste, sem que a gente traga problemas externos para dentro da nossa comunidade, né? É o que eu estava falando, né, outro dia. Falei que o território é, né, é de passado de avô para, né, não, como é que é? De pai para filhos, né, netos, bisnetos, né? E hoje as pessoas não estão entendendo isso, né? Eles estão pondo quem que eles querem dentro lá do território e a gente não sabe, né? Às vezes a gente não sabe como, né, proteger isso, né? De não deixar. Porque eles vão falar igual, né, teve aqui a conversa ali que não, a terra é minha, né? A terra é minha, eu faço dela o que eu quero, né? Então, aonde que você vai, o que que você vai fazer? Né? Se a terra é dele e a gente vai fazer o quê? Igual a gente tinha, né, muita coisa no lugar que hoje a gente não tem mais acesso, né, de pessoas que chegam de fora e coisa, e como que a gente está desprotegido, né? Porque igual tinha uma nascente, onde a comunidade todos foi criado com aquela água. Hoje a gente não tem mais acesso, né? Tem caminhos que a gente trilha, né, que a gente saía no rio para pescar, para coisa, hoje não tem mais, não pode entrar. Então, e é coisa de gente de fora. Então, né, que proteção que a gente só Deus. É muito difícil. Essa fala de Neuza, ela, vem para um pensamento não um pensamento, né, vem para uma vivência que eu tenho tido ultimamente, que é, por exemplo, eh, no o meu quintal, antes ele terminava no rio. Hoje eu não chego mais no rio, porque foi vendido, e aí o novo proprietário disse que a gente não pode passar lá. Então eu não tenho rio mais, eu não tenho a mata mais. A gente tá bem cercado, assim, sabe? Porque de um lado a gente não pode ir no rio, não pode ir na mata que a gente ia para tirar lenha, para tirar as raízes, os frutos, essas punks, né, que essas plantas não convencionais, pescar, levava a criança simplesmente para molhar no rio, atravessava, colocava piteira de molho, essas coisas que a gente tinha o hábito de fazer. Eu cresci fazendo isso, e aí hoje a gente não consegue mais. Aí vai do outro lado da comunidade, tá a mesma situação. Se Então, falta assim, água, se falta água, a nascente que a gente tinha que buscava água, hoje a gente não pode buscar. e hoje também a gente nem sabe se ela é confiável mais, porque eh, novas pessoas na comunidade, então tem esgoto que às vezes está, né? Que é a questão de política pública, desaguando sob a nascente. Tem criação de animais que a gente sabe que os dejetos também são prejudiciais à saúde, que também são depositados sob a nascente. Então, assim, são uma violência em cima da outra. Né? E eu acho que tem uma outra questão também, que é das questões das obras, né, dos empreendimentos nos territórios e quanto que isso impacta, né? Porque a gente pode falar aí de obras que são feitas
que não beneficiam os quilombos, mas que usam o território de uso ali, que passam dentro do território e que muitas vezes, inclusive, sem a devida consulta e consentimento dos quilombos, o que é muito preocupante, inclusive. E também essa vinda de pessoas externas para dentro do território, isso traz um outro ponto que é a questão da descaracterização do território, né? De lugares que para muitos são lugares sagrados, e a pessoa, quando ela vem, ela fala: "Ó, essa terra é minha, então eu faço o que eu quiser". Então, para ela, aquele lugar não tem esse valor, que eu falo que não é preço, é valor. Né? Para a gente, aquele lugar, aquela terra tem um valor. Então, a pessoa ela vai descaracterizar. E aí a gente perde muito da nossa história com isso, né? Então, isso também é preocupante. Então, a gente fica bem rendido, né, nessa situação. Porque quem chega, se você, por exemplo, aqui, qualquer um que chega aqui hoje no território, eles têm consciência de que tem uma associação, de que tem lideranças e que a gente é de luta mesmo. E aí, eh, normalmente, agora, né, tá sendo normalmente, essas pessoas já chegam assim, meio com a cara virada pra gente. Então a gente já fica assim também: "Espera aí, com quem que eu tô lidando? Eu não conheço quem que tá chegando, não sei quais são as formas dessa pessoa agir, o que que ela me traz mais de risco, né, além da presença dela". A gente porque se realmente são pessoas, às vezes com um alto poder financeiro, outras nem tanto, mas eu também não sei do histórico de vida da pessoa. Então, assim, a que esse tanto que essas vendas de terra e tudo, ao que ela tá nos expondo, né? É por isso que eu acho que, assim, hoje, a responsabilidade pela proteção do território, ela é do Estado, a gente precisa deixar isso claro a partir da titulação, mas ela também é nossa. Porque se a gente começar a vender os nossos nosso pedacinho de terra, ou a deixar que o restante da comunidade venda, a gente só vai ficar trazendo problema para dentro do território, sabe? A gente entende todas as problemáticas que cada um tem, a falta de dinheiro, a necessidade de venda, etc, etc. Mas a partir do momento que você vende o seu pedacinho de terra para alguém externo, você traz um problema para dentro da comunidade. Aí o problema não é seu. O problema é um problema coletivo. Então a gente precisa do Estado para fazer a titulação dessas terras, mas a gente precisa também conscientizar todos os quilombolas. Que território quilombola a gente não vende. A gente não vende porque o outro que está chegando, ele não sabe nada sobre nós. Então para ele é normal fazer isso. E aqui a gente não está nem falando que as pessoas que vieram de fora são pessoas ruins. Não. Nós não estamos falando que eles são ruins, nada disso. A gente só está dizendo aqui que ter pessoas externas que não convivem com a nossa cultura desde sempre, nossas tradições, pode sim impactar, inclusive nessa cultura. Que a partir disso, novas coisas vão ser criadas. Então, a gente precisa pautar isso. Não vender território quilombola e todo mundo pensar no coletivo. Se eu vou fazer a venda desse território e ele vai, por exemplo, possibilitar que eu vá até o Rio, e aí, como é que minha comunidade vai ficar? Então, essa é uma luta também coletiva, que, ao meu ver, hoje ela tem que ser dividida, né? Quer dizer, talvez nem tão dividida, né? Porque a gente precisa, né? Mas, enfim, ela precisa partir de uma conscientização das comunidades de não vender o seu território e do Estado entender da importância de titular esses espaços. Porque, de fato, se hoje, por exemplo, alguma empresa quiser chegar dentro do território, na nossa cabeça, ela precisa vir fazer uma consulta a nós, né? Só que normalmente não é isso que acontece. A gente vê o nosso território de uso aí sendo apropriado por qualquer outra pessoa, nós não somos consultados em nada, e no final das contas, o ônus fica todo pra gente, né? A gente traz uma outra questão quando você fala sobre a questão do coletivo, né? Tomar esse cuidado, que é algo que muitas vezes não é tão velado assim, né? A perda do território. Como que isso vai acontecendo, às vezes, aos poucos? A gente está aí rodeado de alguns empreendimentos, alguns fazendeiros, pessoas externas que vão vindo, e às vezes ela tem uma certa parte ali do território, mas que aos poucos ela vai só adentrando mais. E aí a comunidade ela vai só perdendo ainda mais aquele território, né? E muitas vezes aquilo é feito de forma silenciada, assim, aos pouquinhos, devagar. Então, a importância do coletivo estar sempre atento. Olha, não é a minha terra. Às vezes é a terra da Daiane. Então, Daiane, ó,
Eu vi ali que a cerca se moveu ali, ó, depois dá uma olhada, conversa com a pessoa. Mas também isso traz uma outra preocupação de como fazer isso, porque são forças diferentes, né? Nós temos as comunidades, os quilombolas, e temos aí, fazendeiros, empreendimentos, e como que a gente vai pesar isso, um quilombola chegar para um fazendeiro e falar com ele: "Você está dentro da minha terra", né? Porque se a gente for pegar a fundo qual que é a nossa terra, o território de origem, ele é muito maior do que o que nós temos hoje. E aí a importância do Estado estar junto. Porque é o Estado quem tem que nos respaldar nisso. Porque nós não temos, assim, nem meios possíveis de fazer isso, de chegar num fazendeiro, em qualquer outra pessoa e falar: olha, dá licença daqui. Não tem condição. E a gente sabe também, por exemplo, que aqui dentro do nosso território, nós enfrentamos, perante outros territórios, nós enfrentamos, assim, poucas lutas referente ao território. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem territórios que estão numa briga, assim, e briga de anos, para conseguir garantir a sua existência. Não é nem para, que eu quero muito espaço de terra. Não, eu só quero morar, eu só quero um pedaço para eu plantar. Então, sim, existem lutas e lutas. Eu acho que, assim, nenhuma é maior ou menor que a outra, mas eu acho que é importante também a gente falar desse processo, sabe? De como os outros territórios quilombolas estão vivendo e, assim, sobrevivendo a toda essa violação e essa não proteção do Estado quanto a isso. Porque, de fato, se a gente chegar para bater de frente com qualquer outra pessoa que chega dentro do nosso território, nós vamos tomar chumbo grosso. A gente precisa de um respaldo, assim, de uma coisa mais forte para nos auxiliar, desde a conscientização de todo mundo de que território quilombola não se vende, não se compra, mas também do Estado dizendo: olha, gente, esse aqui é um território quilombola. Nós estamos respaldando todo mundo aqui e a gente precisa que vocês respeitem, porque é o Estado dialogando diretamente com essas pessoas. E acho que daí parte a importância da titulação, que é um Exatamente. um meio, uma forma jurídica que a gente tem de garantir que aquele território é nosso e da gente lutar e brigar por ele. Ah, é bom demais. Eu fico pensando na grande luta de todas as comunidades quilombolas no Brasil, mas especificamente no estado de Minas Gerais, que é um estado, né, que é o centro da mineração no país. Como que essas comunidades têm lutado para garantir a proteção do território, né, com vários interesses, né, especulações e tal sobre essas áreas. E fico pensando também que acho que é importante destacar que nesse processo de que a gente discute da venda das terras por pessoas que moram dentro do território, tem uma camada mais ampla que às vezes a gente não acessa tanto, que a gente não discute tanto, que é a alienação do nosso povo pelo próprio Estado. Porque é esse o argumento que sempre vai ser utilizado contra a gente. Os quilombolas estão vendendo suas próprias terras. Que tipo de quilombola é esse? Como é que pertencimento é esse que ele tem? Mas qual que é o contexto que essa pessoa foi colocada? Ela às vezes não tem acesso à educação, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso à segurança. Então, o único meio que ela encontra, já que todos os outros atores, né, dentro dessa construção de cidadão, Estado, já que não atuam, essa pessoa fica com as mínimas possibilidades, e aí aparecem então pessoas especulando e dizendo: eu compro sua terra por tal valor. E aí essa pessoa, num ato de desespero, ela vende essa parte dessa terra, e aí ela coloca uma pessoa externa que começa a gerar conflito. E muito bem colocado. Essa responsabilidade de defesa do território é nossa, é dos quilombolas, mas exatamente por termos sido colocados nessa situação de vulnerabilidade, fragilidade por conta do processo escravocrata, hoje o Estado tem uma responsabilidade junto de garantir a proteção territorial através desse processo da titulação, né, que é a forma jurídica que foi criada a partir de uma discussão longa de reparação histórica para o que toda a população negra sofreu no Brasil, especificamente para as comunidades quilombolas, devolver o título da terra de maneira coletiva, para que assim a gente finalmente consiga viver em liberdade e segurança. E só para também deixar para as pessoas como é esse processo, atualmente o INCRA, Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, é o órgão responsável por fazer a regularização fundiária dos territórios quilombolas. Mas é importante que a gente entenda que esse processo ele tem que respeitar o protocolo de consulta, a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que garante o direito de consulta às comunidades. Então, o processo de autorreconhecimento,
que gera a emissão de um certificado pela Fundação Palmares, não garante a titulação. O que garante a titulação é no momento que a comunidade escolhe abrir esse procedimento, ela faz uma ata de reunião, da mesma forma como fez para pedir o certificado de autorreconhecimento, e encaminha para o INCRA, junto com o seu certificado, dizendo: agora nós decidimos que queremos a regularização fundiária, a titulação coletiva. E a partir disso, o envio dessa ata, junto com o certificado e outros documentos que a comunidade acha interessante, vão então abrir um procedimento administrativo. A partir disso, o próprio INCA vai vir no território para explicar como é que vai ser esse processo, que é muito longo e que tem várias fases. E uma das principais fases é a produção do que a gente chama de relatório antropológico, RTID, Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, que é quando o INCRA, junto com vários profissionais, historiadores, geógrafos, agrônomos e principalmente antropólogos, vão fazer um estudo sobre o tamanho do território da comunidade, que entra no ponto que a Michelle colocou. O território ancestral, o território de origem, às vezes é maior. Então, tem muitas áreas que foram expropriadas, retiradas de maneira injusta, de maneira ilegal, ou às vezes de maneira legal juridicamente, mas que ainda assim fere um direito de uso comum da terra do nosso povo. Por tudo isso, então, é importante que as pessoas consigam compreender que esse processo ele é autônomo e ele necessita que a comunidade faça uma reunião para decidir. E esse processo de reunir para discutir o assunto também é delicado, porque nem todo mundo no território consegue compreender com tranquilidade a necessidade de proteger a terra, porque a partir do momento que se abre o processo e vamos supor que esse processo seja finalizado o mais rápido possível, porque ele é muito lento, as comunidades não vão poder mais vender, como a Neuza explicou aqui, que acontece muito, vender as terras. Porque a perspectiva é que essas terras fiquem preservadas para as futuras gerações. Então, coibir a venda é garantir a permanência no território. E é óbvio, né? Os poceiros, as pessoas que não são quilombolas, que estão dentro da área do território, serão indenizados, mas terão que se retirar porque a comunidade é que define quem permanece no território. Então, esse gera o grande conflito, né? E outras camadas. Mas é importante que a gente conscientize nosso povo que é necessário para a nossa existência a garantia do território. E vou passar aqui agora para elas trazerem as suas perspectivas e também para a gente caminhar para o encerramento dessa conversa que poderia ficar por mais várias horas. É exatamente isso, sabe? Falar sobre território é sempre isso, trazer várias emoções, trazer os conflitos que surgem dentro dos territórios, seja ele com os quilombolas, seja com não quilombolas, mas é também falar sobre a nossa existência e a importância da gente continuar resguardando isso através da luta pelo nosso espaço, pela nossa terra e para que isso aqui seja sempre a nossa casa. Então, sim, foi maravilhoso discutir isso aqui com todos. E que a gente possa, de fato, sabe, ter possibilidades de dialogar com outros territórios que estão vivenciando isso, que querem vivenciar, sabe, que a gente possa ser uma possibilidade de levar essa discussão para lugares que talvez esteja adormecido. E está adormecido exatamente por isso, por ser algo muitas das vezes burocrático ou por ser, às vezes, algo desconhecido. Como, por exemplo, aqui agora você falando sobre ter que fazer uma ata, etc. Na nossa época, a gente achou que a certificação já garantia para a gente a titulação. E não. E agora a gente tem que fazer a solicitação. Então, como fazer essa solicitação? Isso aqui já é uma luz para que a gente comece a procurar. E aí, como fazer a titulação? Então, que a gente consiga, através dessa discussão aqui, jogar luz também para outros territórios e que esses outros territórios venham conversar com a gente também, porque talvez a gente consiga fazer uma troca, né? Por que não? E é sempre bom, né? A gente aprende, né? Eles aprendem com nós, né? E a gente aprende com eles, porque às vezes, né, muita coisa que tem em um território, né? Às vezes o da gente tem, mas é diferente, né? E é muito bom isso. Pois é, gente, foi de grande aprendizado, né, a gente está aqui reunido hoje. Por mais que a gente converse no dia a dia, que a gente sempre se encontre em reuniões, momentos de família, sempre tem coisas novas para a gente poder descobrir. E aí, né, o que a Tatiele falou, que a gente possa ampliar isso aqui para que outras comunidades também tenham acesso e possam ter esse momento aqui que é muito importante para a discussão e para o crescimento de toda a comunidade. É isso, gente. Eu acho que é um espaço muito importante, né, de alerta, conscientização para que
os nossos quilombos aqui, mas também tantos outros e outras pessoas, inclusive parceiros e pessoas que possam nos ajudar nessa luta de defesa pelo nosso território, né? Que é muito importante. E mais do que isso, né? Hoje em dia a gente tem sofrido aí tanto com os impactos ambientais. Então, o território tradicional, ele traz uma característica muito forte, que é a questão da preservação, do meio ambiente, da natureza. E isso é de suma importância, né? Dentro dessa questão de tantos impactos que a gente tem visto aí com a questão das mudanças climáticas. Então, garantir esse território também é uma questão que vai impactar todo mundo, né? Então, acho que quanto mais a gente puder trazer pessoas, além dos quilombolas, mas outros parceiros que possam somar nessa luta, isso impacta não só a vivência e a continuidade ancestral dos quilombos, mas também a continuidade e a dignidade e a saúde de todo mundo. Pessoal, bom demais. Espero que todos, todas essas conversas, todos os ensinamentos que essas comunidades quilombolas trazem para a gente possam ser instrumentos e ferramentas para luta e para também garantir a defesa do território de vocês. Pedir sempre para comentar, curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais e agradecer demais. Até o próximo episódio com as próximas discussões que vão aí fortalecer nosso povo.